o som? Alguém me ouve? Alguém me ouve? Como está o som? Deixa eu ver se não está aqui. Amém. Normal, depois que o convidado chegar, aí meu som melhora. Meu... E aí, brother? E aí, paz de Deus? Amém. Deixa eu... Tá me ouvindo ou tá muito baixo? Não, tô te ouvindo sim, já melhorou. Ah, beleza. Ver se eu consigo subir aqui. Deixar mais certo aqui. Bom, vou deixar minha saudação para todos aqui, né? Não saudei ninguém ainda. Tava esperando entrar para melhorar meu som, porque quando eu tô sozinho não funciona, não adianta. Mas saudações a todos aí. Saudações a todos também. Vou ajeitar meu celular aqui, pô. Pronto. Glória a Deus. Louvado seja Deus, deu tudo certo. Bom. Teminha é top, hein? Oi? O tema é top. O tema é bom. O tema é bom. E bem complexo, né? É bem complexo. É um tema que as pessoas acabam por rotular o falso profeta a partir de alguns versículos bíblicos que não necessariamente está dizendo um falso profeta. E também não consegui identificar o falso profeta. Eu acho que não entender o que é o profeta e a sua função já descamba todo o resto, né? Sim, sim. Leandro, eu queria primeiro agradecer a oportunidade aí de fazer uma live. Sempre é bom, a gente fica às vezes saturado de tanto trabalho e tanto serviço, e graças a Deus por ter trabalho, né? Ter os serviços, ter toda essa ocupação em prol de alguma coisa. Mas no final das contas a gente não consegue administrar tanto tempo para ficar aqui fazendo algumas lives, entregando conteúdo que é tão importante, né? Se a gente recebe um feedback, por mais que tenha uma meia dúzia aí que fica bravo, mas a grande maioria absorve bastante coisa, né? E edifica as pessoas. Eu sou muito, muito feliz por isso tudo. Exatamente. Eu tenho sumido um pouco daqui, muito trabalho, graças a Deus, estou correndo atrás. Mas é bom trazer esses temas porque sempre vai chegar em alguém e alguém vai compreender e vai colocar para raciocinar aí, né? E eu acho que você parte da mesma ideia e é importante falar, né, que, bom, o assunto ele é relevante, ele é um assunto importante, complexo e as pessoas elas não precisam acreditar nas coisas que serão ditas aqui. Eu sempre falo, não acredite a ponto de você pegar a sua Bíblia, de você pegar o que você precisa pegar para fazer uma pesquisa e você ver se realmente as coisas são coerentes com Bíblia ou não, né? Eu sempre Sim. falo, não acredite no que estamos dizendo, no que eu estou dizendo, no que você vai dizer. Não acredite a ponto de você pegar a Bíblia, que é importante também, né? Você não terceirizar o conhecimento. A pessoa tem que, por si só, buscar entender, né? Mas tudo que a gente fala, a gente já fala baseado no que está na Escritura. Óbvio que é bom que a pessoa vá lá e confira, né? Ele mesmo, que é o que os bereanos faziam, né? Paulo Exatamente. pregava segundo as Escrituras, mas
os de Bereia, eles conferiam o que estava escrito, né? E é isso que é importante. Importante. Isso não demonstra ceticismo ou falta de confiança. Paulo não tinha conquistado a confiança dos de Bereia porque ele estava desbravando ainda, né? Óbvio que mais para frente as igrejas não tinham esse hábito sempre de ficar conferindo, porque primeiro eles já tinham conhecimento, segundo, Paulo se valida com o tempo pelo seu ministério, mas sempre é importante porque olhando na verdade não vai te restar nenhuma dúvida. Não, foi o Leandro que falou, foi o Edu que falou. Mas será que isso realmente está escrito? É dessa forma mesmo? Vai lá e dá uma conferida. Bom, por que eu quis trazer esse tema, né? Eu vejo um sofrimento no meio pentecostal, o meio que nós vivemos, de pessoas não sabendo lidar com a profecia e com os profetas, né? Deixando bem claro que profetas, quando eu digo, é aquele que Deus manifesta o dom da profecia. Sabemos que o ministério já encerrou em João Batista, mas está tudo bem. É sobre o dom mesmo, a manifestação do dom. E a gente sabe que existe o verdadeiro. Por mais que tenha a grande maioria, infelizmente hoje, acaba se utilizando de recursos não divinos para manter um status. Existe muita coisa falsa, mas a gente sabe que existem os verdadeiros e eles estão aí. E realmente acontece as coisas, a gente já colheu, eu já colhi, acredito que o Leandro já deve ter colhido também, coisas do meio profético que são verídicas, verdadeiras. Hoje a gente precisa fazer uma afirmação que ela é verdadeira para um grupo de pessoas que, infelizmente, não acreditam mais. Alguns outros entraram para a teologia reformada e a live não é para atacar essas pessoas de maneira alguma. Se encontraram lá, estão bem lá, vivem bem com a sua fé, tá tudo ótimo, não tem nenhum problema. A fé é no Cristo, mas às vezes é sensacionalista, não acredita mais na existência dos dons. E alguns são pentecostais que saíram daqui, foram para lá e hoje não conseguem mais conviver com o dom, chega ao ponto de dizer que o que era manifestado não era o Senhor, era algum espírito contrário. Enfim, infelizmente, esse viés existe também. Mas essa live, pelo menos da minha parte, não é a intenção de eu falar com essas pessoas ou comunicar alguma coisa contrária à forma que eles creem, né? Então, para mim está tudo bem, eu consigo conviver pacificadamente com essas pessoas, que são meus irmãos na fé também, até porque crer nos dons ou não crer nos dons não infere diretamente na salvação e também no Cristo que cremos. Bom, Leandro, sobre esse tema, você quer fazer algum comentário inicial e depois eu entro? Não, é exatamente isso aí. Eu acho que o ponto central é Cristo. Então, o dom, a crença, assuntos talvez controversos, diferentes maneiras de pensar, não perdendo o ponto central, tá tudo certo. Tem esses problemas, eu acho, eu sei que você vai falar disso, mas muito dos problemas aí, não sei o que você acha, do pentecostal sair do meio onde ele viu muitas coisas e sair e ir para uma teologia reformada, que eu gosto também, particularmente, eu também gosto, consumo bastante coisa, acho bem produtivo, acho bem interessante. Alguns vira sensacionalista, né? Já não crê mais que existem. Conversando com alguns, sei que talvez é justamente pelo mau uso daqueles que são, de certa forma, autoridade dentro da igreja, utiliza de uma forma errada, confundem as coisas na cabeça dessas pessoas e, de repente, a pessoa ela cai numa situação em que ela se vê, às vezes, prejudicada por ela não compreender o que é a profecia, de onde ela vem, qual a função dela, e criar uma expectativa e sofrer demais, né? E aí vai encontrar em coisas mais pragmáticas assim o seu refúgio, né? Não sei se você pensa dessa forma, mas acho que é um cenário que tem acontecido bastante. Sim. Infelizmente, por não ter ensino bíblico em alguns meios pentecostais, ou ter muito pouco ensino, ou ensino totalmente desvirtuado da verdade, né, por interpretações pessoais de alguns líderes, acaba que
torna principal o prato a profecia que promete coisas, né? Profecia que soluciona. Então, o meio pentecostal e neopentecostal, infelizmente, principalmente o neopentecostal, eles incorrem muito na ideia de solucionar os problemas da vida a partir do sobrenatural. Né? Eu vou abrir uma porta, vai ter algo ali, amanhã alguém bate na porta de casa e me entrega uma bênção. Eu vou chegar num lugar, eu não tenho capacidade acadêmica para ocupar aquele cargo, mas Deus me coloca pelo milagre, e aí um cara que não é letrado começa a liderar uma empresa. E isso não é impossível Deus ter feito, até porque Deus fez algumas coisas assim. Mas o problema não é que isso é exceção à regra, e transformaram isso em regra, né, e começaram a buscar unicamente essas saídas, né? Não cuida da saúde, busca um milagre, não educa os filhos vão para as drogas, para o crime, depois esperam um milagre, mas a educação foi tosca. Não, eu levei na igreja até os 12 anos, né, como dizem, mas debaixo de ameaça, né? Olha para você ver, ô Leandro, um viés. Por exemplo, digamos, eu tenho 4 filhos, eu levo eles para o culto de jovens, mas quando eu volto, eu reclamo de toda a minha vida, da minha guerra, dentro do carro ou aqui em casa. Meu, ser crente não é fácil, é debaixo de luta, debaixo de guerra. Daí minha esposa diz, nossa, amor, que vida dura que é ser crente, é tanta prova. O crente não tem paz, é só isso, mas aquilo. Até aí vem o pregador lá e prega, olha, onde vai o ferro, vai a ferrugem, onde vai o crente, vai a prova. Quantas vezes você escutou isso aí? E daí a criança fica dentro daquele sistema, ouvindo que ser crente é penoso, dói demais, é debaixo de prova, de guerra. Você não vai educar esse filho para ele ser crente. Você vai educar esse filho para ele ter medo da igreja. Porque a igreja imprimiu sofrimento na sua família. Você viu seu pai e sua mãe sofrendo no meio desse povo crente. Eu não quero ser crente, eu quero paz. Ser crente é guerra. E ao mesmo tempo em que tudo isso está acontecendo, muito medo da igreja, os amigos eles estão oferecendo as coisas do mundo, em que os pais eles estão falando assim, ó, usar certo tipo de coisa é errado porque é ruim, porque tem o bloqueio também de entrar nos assuntos, né? Aquela muralha que muitos pais construíram com os filhos e não falaram abertamente de determinados assuntos. Eu falo porque eu acho que é importante, porque eu passei por isso, eu falei outro dia também, porque vem o pai, não na minha casa, mas eu vi muito de perto isso, o pai ele vai e fala assim, ó, não faz isso porque é ruim. Por exemplo, não utiliza determinado tipo de droga, não faz isso, não vai lá fumar um negocinho porque isso é ruim. Mas ruim por quê? Os amigos, eles parecem tão felizes e eles não estão... Para eles não soa como ruim. Eles falam que é bom. A igreja só fala para mim que é ruim. Mas não dá um porquê. Chega uma hora que aquilo ali não vai fazer sentido. E geralmente a pessoa cede. Não é à toa que sempre falam, né? Que presídio, tem muito filho de crente e tal e tal. Esse é um dos aspectos, né? Mas com relação ao dom, o dom, na verdade, a pessoa busca como uma solução imediata e sobrenatural para criar uma ponte onde não tem, abrir um caminho onde não existe, criar uma coisa que não tem na casa, multiplicar o pouco. E nunca aprende a pescar porque espera da profecia que ela receba o peixe. Então ele nunca aprende a pescar, nunca aprende a construir a própria vida, edificar a própria história, porque ele quer uma solução muito fácil. E os líderes acabam incitando isso porque dizem que é revelação, é inspiração, é profecia da palavra. Então, a palavra por si só é vista como o que é profetizado. Mas o foco aqui mesmo que eu gostaria de levar é sobre os profetas. Existem os profetas de verdade, tá? Assim, quando eu falo de verdade, o dom. E aí eu quero chamar a atenção para Deuteronômio 18, do verso 20 ao 22, que diz o seguinte: mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que eu não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenha medo dele. Em algumas versões, a este não tema.
Bom, o que eu quero trazer, esse primeiro ponto aqui, Leandro, de Deuteronômio, porque as pessoas concluem que esse versículo está dizendo quais são as características do falso profeta. E na verdade não. Aqui está dizendo que a mensagem não vem do Senhor. Ah, mas se a mensagem não vem do Senhor e o cara pregou, ele não é falso profeta? Não, ele só mentiu. Ele mentiu em nome de Deus. Ser falso profeta de verdade não está ligado a isso. Quer ver, olha, cuidado com os falsos profetas, eles veem vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Isso aqui está em Mateus 7, do 15 ao 20. Olha, Deuteronômio 18, do 20 ao 22, diz que um profeta, quando prega algo e não cumpre, a este não tema. Não tema. Deixa isso em stand-by. Mateus 7, do 15 ao 20, diz o seguinte, que o profeta, que quando ele prega, é o falso profeta, você vai reconhecer ele vendo o seguinte, pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo, e assim, pelos seus frutos, vocês o conhecerão. De novo aqui, o Leandro, no nosso meio pentecostal, as pessoas concluem que aqui você tem como identificar o falso profeta porque os frutos não são bons. E o que é que eles acham que é fruto, Leandro? A grande maioria. Porque não cumpre, porque os dons não é verdadeiro, porque a revelação falha, porque chamam você, digamos, você toca violoncelo, eu digo que você toca bombardão. Então, poxa, na profecia, olha, Deus me revelou, Leandro, numa oração, eu nunca te vi, meu irmão, e eu vejo você no meio da música, olha, acertei metade, mas eu vejo o instrumento, é bombardão. Putz, não é bombardão. Aí você vai falar, aquele irmão é um falso profeta, ele acertou metade da visão. Não, esse não é um falso profeta, nem profeta ele é. Aqui, o Senhor está dizendo o seguinte, você vai reconhecer o falso profeta pelo fruto. Mas, Leandro, o que a Bíblia chama de fruto? Lá em Gálatas 5, né? Gálatas A 5. descrição de Gálatas Gálatas 5. 5. Não está relacionado ao dom manifesto nele. Aqui não está dizendo que esses profetas erram a profecia. Está dizendo o seguinte, para você identificar um falso profeta, você tem que olhar para o fruto que ele produz. E qual é o fruto que ele produz? Não é os dons manifestos, é o fruto que ele produz. E o próprio versículo aqui no 20 vai dizer o seguinte, toda árvore que não produz bons frutos, não está dizendo que é a árvore que erra a profecia, está dizendo que não produz bons frutos. Ela vai ser lançada no fogo e vocês vão identificar pelos frutos. Então não é sobre o dom que é manifesto no cara ou na mulher, no irmão, e sim os frutos do caráter transformado ou não. Eu quero continuar nessa linha de raciocínio, para mim não perder a linha e a gente conseguir avançar na live. Mais para frente um pouquinho. Pois aparecerão, isso aqui está em Marcos 13, do verso 22 ao 23. Quem quiser me acompanhar, só lê aí, olha. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, agora pega a visão, que realizarão sinais e maravilhas. Esses caras que são falsos profetas, está dizendo que realizarão sinais e maravilhas. Nenhum momento está dizendo que eles estão fingindo realizar sinais. Ou realizar maravilhas falsas e inventadas e montadas, como os profetas de Facebook, que tem aplicativo de pesquisa, que levanta informações antes de ir na tua casa para pregar. Não está falando desses caras aqui, Leandro. Está falando de caras que realizam sinais e maravilhas. A Bíblia está dizendo. E que, se possível, eles vão enganar até os eleitos. Por isso, fique atentos, porque eu os avisei os de tudo antecipadamente. Ou seja, nós recebemos toda a orientação. O que eu quero dizer? Seguindo essa linha, quem é que é um profeta bíblico que esse cara foi chamado de falso profeta e nunca errou uma profecia? Esse cara, ele era cobrado, ele vendia profecia.
reis iam atrás dele, pagando para ele profetizar. Eu tenho certeza que você já sabe, Leandro, quem é. O cara tinha profecia na boca, ele tinha contato com o sobrenatural, ele tinha os olhos do Espírito para ver anjo. Ele viu Ele, Jesus, né? Ele ele falou de Jesus. profetizou, ele profetizou sobre Jesus. Exatamente. Esse cara não errou uma profecia, não tem na Bíblia dizendo que ele falhou quando profetizava. E aqui é isso que eu quero construir essa linha de raciocínio. A Bíblia está dizendo que esses caras realizam sinais. Outro ponto, eu já vou falar quem é, o Leandro já sabe quem é, mas eu já vou falar para a live quem é. Segura aí. O Senhor vai dizer lá na frente, muitos dirão em teu nome, Senhor, Senhor, em teu nome profetizei, expulsei demônio e curei os enfermos. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, malditos praticantes de iniquidade, pois eu não vos conheço. Cara, esses camaradas, Leandro, você está na mesma comunhão que eu aí, né? Já pegou a linha que eu queria levar aqui. Esses camaradas, eles realizaram muita coisa em vida. Os caras, autoridade. Quem é que expulsa demônio, Leandro? Tem que ter autoridade ou não tem? Tem que ter, irmão. Você não expulsa uma entidade sem autoridade divina. Os apóstolos, enquanto discípulos, falharam nessa missão. Foi quando Jesus explica o jejum. Vocês lembram dessa passagem da casta, né? Dependendo da casta, e para quem não sabe o que é casta, a casta é patente. Casta é patente. Soldado raso é casta baixa. Soldado ou general é casta alta. Esses camaradas não saem facinho, não. Presta bem atenção. O Senhor disse, eu não vos conheço. E eles disseram para o Senhor, olha para a nossa história. Tem milagre, tem profecia. Eu expulso o demônio, eu curo os enfermos. E tudo isso no teu nome. Como é que tu não nos conhece? Acontece que o Senhor Jesus disse para ele, eu não vos conheço. Quem é o cara? Vou passar a bola para o Leandro, que isso nem foi combinado, tá? Mas só para a gente dividir espaço. Quem é o camarada que nunca errou uma profecia, olhava para o sobrenatural, escutou um ser que não fala falando e profetizou sobre Jesus, e a Bíblia chama ele de falso profeta. Quem é, Leandro? Balaão. Balaão. Acontece que por que esse cara... Ele falou eram coisas profundas, guiadas por Deus, né? Totalmente. A instrução para o rei e o cara que não... E isso, por isso que eu falei, na hora que eu falei de complexo, lembrando justamente disso. É a hora que você quebra com toda a obviedade do negócio. Que nem você falou, o cara que vai no Facebook, busca seu CPF e prega para você, esse cara nem falso profeta não é, ele está distante. Porque se a palavra ela fala que o falso profeta, se possível, vão enganar até os eleitos, então é porque o negócio é muito específico, não é uma coisa assim, é muito escancarado, porque o cara que se passa por um profeta que tem todo esse esquema para manter ali o seu prestígio dentro de uma comunidade, quando ele erra, ele cai em credibilidade. Então as pessoas... Agora, você pegar o falso profeta de verdade pelos frutos, porque pela intenção, você conseguir sacar a intenção, mesmo que você é beneficiado, às vezes, por aquilo que sai dele, você sacar a intenção dele e você sendo beneficiado, você falar, é um falso profeta, isso daí é um negócio que é muito profundo, né? Então, e por qual razão, né? Deixa eu falar agora aqui para os que estão ainda junto conosco, por qual razão Balaão foi considerado por Deus, pelas escrituras, falso profeta? Porque ele vendia o que estava nele. Ele se beneficiava materialmente pelo que estava nele. E como isso se enquadra nos profetas de hoje, que tem o dom genuíno e verdadeiro, mas é chamado pela Bíblia de falso profeta, e é claramente aqui explicado que eles não têm parte com Deus. O dom manifesto não é para ele. Como assim, o sol não aquece a si mesmo, o rio não bebe da própria água, a árvore não come do próprio fruto,
Assim, o homem que porta, a mulher que porta o dom, ele não tem direito de se beneficiar daquilo, de se promover em cima daquilo, de abrir portas em cima daquilo. E o que você mais vê é esses camaradas vivendo coisas que eles nunca construíram, porque eles querem estar nesses lugares e viver como rei. Acontece que Deus não deu isso para eles. Eles tomaram para si. E isso já é o galardão deles, já é a porção deles. Eles se condenaram. Deus deixou muito claro qual é o sentimento que ele tem quando alguém quer comercializar o que é dele. Lembra de Eliseu e Geazi? Geazi tentou negociar o dom que estava em Eliseu. O que ele recebeu de Deus foi lepra. Porque esse é o sentimento que Deus tem com quem negocia o que está nele, que não é dele, e que se promove, se beneficia, abre portas. Esses camaradas, eles ganham coisas, eles vivem uma gordura que nunca construíram. Eu conheço irmãos que já ganharam apartamentos, carros, casas, dinheiro, mas dinheiro com força. Viajaram o mundo todo e se achando essas pessoas e humilhando pessoas que não têm essa condição e só servindo a casa dos ricos, só servindo a casa de quem tem grana. Só vai profetizar na casa do empresário, do cara que é executivo, do cara que tem dinheiro ou de quem tem ministério. Ele não serve a casa do pobre, a casa que não pode recompensar o que está nele, monetariamente falando, não vai virar nada a favor para ele. Então esse camarada, ele não serve, e o dom de Deus está nele para servir os outros, não para servir ele. Ele está invertendo a coisa. Então o detalhe é, o falso profeta acerta todas as profecias. Ele vê milagre, ele cura câncer, ele fala com anjo. Ele vê o teu sonho, ele liga para você e fala, você acabou de falar isso, mais isso e mais isso, e Deus vai fazer isso, e acontece. Esse é o falso profeta, se a conduta dele, quando o Senhor diz, vós conhecereis pelo fruto. E o fruto é o fruto do Espírito. O que a Bíblia chama de fruto não é dom. Dom e fruto é totalmente diferente uma coisa da outra. Então o dom é verdadeiro, mas o fruto não. E ele comercializa isso, então ele é falso profeta. Esse camarada, ele é recusado por Deus, ele não tem nada com Deus. Ah, mas Deus fala na boca dele, fala. Mas ele fala com Deus, sim. Mas aí ele vai chegar no último dia e dizer, no teu nome eu fiz tudo isso. E o Senhor fala, não, mas eu nunca te conheci, porque eu só me relacionei com você por causa dos outros, porque você nunca renasceu uma nova criatura, nunca se transformou. Você sempre foi um mercenário daquilo que eu te dei. Então, queridos, para a gente ir já apontando para o fim da live, porque o Leandro tem compromisso. Tem compromisso depois, você falou, né? E aí... 10h10, até 10h10 dá para ficar, de boa. Dá para tocar. Louvado seja Deus. Mas é isso. Leandro, você quer acrescentar? Manda bala. Eu acho que as pessoas também, elas entram numa questão que... quando vai falar de falso profeta, aí a gente já viu, você já explicou bem que é a respeito a intenção do que ele faz com o dom. Então ele tem realmente, mas a intenção de Balaão era vender em troca do seu bem pessoal. E ainda que você não veja alguém receber em dinheiro vivo, às vezes, mas às vezes não necessariamente é só dinheiro a recompensa. Às vezes é um poder. Manipular, ter o poder sobre uma comunidade de pessoas, ter você ser colocado acima das pessoas, na hora das pessoas tomarem uma decisão, para mudar de casa, para comprar um carro, para casar. E existem muitas pessoas dentro à frente de igrejas que elas só permitem o que elas querem as pessoas fazer. Então ela atinge um patamar de que ela é aquele negócio que eu falei, as pessoas estão se beneficiando do dom, logo automaticamente dá o aval para aquela pessoa, porque é um homem de Deus, é uma pessoa que é próxima de Deus. Então teve um irmão que falou para mim uma vez que Deus ele só se usa de pessoas que são santificadas e não tem erro nenhum. Então, quando ele viu a filha dele falar em línguas e a filha dele, ela respondeu mal à mãe, um dia ele falou que não era Deus se manifestando, ela falando em línguas, era o diabo falando na boca dela.
E aí ele falou direto para a filha, e aí durante muito tempo, até hoje, eles falam, sempre. Talvez você imagine quem seja, é uma pessoa muito próxima, mas assim, é uma coisa que você fica chocado. Aqui, eu sou de uma cidade vizinha, e quando eu mudei para cá, para Sumaré, era de Hortolândia, mudei para Sumaré, não queria fazer como em Sumaré, a princípio, um cooperador, uma pessoa me chamou e ele falou assim, olha, você está vindo para um lugar onde é muito abençoado. Talvez não tão abençoado como você estava acostumado. Mas aqui tem necessidade também, é muito abençoado. Olha, eu precisava de um carro, eu ganhei um carro. Eu precisava de um portão novo, que o meu estava caindo, eu ganhei um portão novo. E ali encaixa exatamente naquilo que você falou. Então, a recompensa para ele era material. Então, acho que deve-se ter um cuidado na hora de avaliar como eu vou ver quem é um falso profeta ou não. Não é simplesmente se ele ganha, se ele é uma pessoa rica. Então, se ele não é rico, ele não se vendeu pela profecia, ou se ele vai orar de graça na casa de alguém. Então, não é só sobre isso. É um espaço bem amplo, né, das pessoas. Que é não que você tenha explicado errado, mas que as pessoas elas pensam mesmo muito na questão do dinheiro vivo, do dinheiro, da cobrança e tal. Não. Eu não enfatizei que é dinheiro. Eu deixei muito claro que são benefícios, portas que se abrem, situações que ele se favorece. Ele é convidado para fazer parte de uma sociedade, ou o filho entra numa faculdade porque alguém banca, ou ele trabalha numa empresa, ou ele trabalha num negócio porque a porta se abriu através da profecia. Você entendeu? Então é como chave que abre portas em todas as situações. Usa isso para se beneficiar. A pergunta que esses irmãos, se algum deles assistir essa live, que eu faço para eles é a seguinte: se não tivesse esse dom em você, o que você tem, o que você vive, aonde você está, você estaria? Esse lugar você estaria ocupando por mérito dos seus esforços? É isso que eu estou perguntando. E outra coisa, em Miqueias 3, do versículo 5 ao 7, tem um ponto terrível aqui, Leandro, que eu quero levar para as pessoas que conheceram os profetas que sentenciam. Profetas que, às vezes, você tem algum problema com ele, ele lança uma sentença e acaba pegando em você. Miqueias 3, do 5 ao 7, eu vou ler. Assim diz o Senhor: aos profetas que fazem o meu povo desviar-se, e que, quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Por tudo isso, a noite virá sobre vocês. O que Deus está falando aqui? Olha, vou traduzir para quem não entendeu. Aos profetas que faz o povo se desviar. Quem é esses profetas? É que quando o profeta profetiza e você dá alguma coisa para ele mastigar, o que está querendo dizer aqui? Você recompensa ele porque ele profetizou na tua vida, então você vai lá e dá alguma coisa para ele mastigar, ou seja, você recompensa esse profeta. Então o que ele faz? Ele proclama paz na tua vida, ele abençoa a tua casa, abençoa o teu negócio, tua empresa, ele abençoa. Mas ele proclama guerra quando você não dá nada para ele. Quando você não dá grana, não dá algum benefício, você não recompensa, ele declara guerra contra você. E aí é onde acontece de realmente pegar algum mal, que é o caso de Balaão. Presta atenção, voltemos a Balaão. Deus impediu que Balaão profetizasse. Alguém pode dizer assim, mas irmão, Balaão poderia profetizar o quanto ele quisesse. Não ia acontecer nada com o povo, porque o povo era protegido por Deus. E agora eu te pergunto, então por que é que Deus não deixou Balaão profetizar? Por que ele não deixou Balaão profetizar? Porque o que saía da boca dele era ferramenta. A boca dele era separada para a profecia. Lembra do profeta Elias? Segundo a palavra da minha boca, vai chover. Segundo a palavra da minha boca, não vai chover. Lembra disso ou não? Sim. Ele está falando segundo a palavra da minha boca, porque ele foi ungido para tal. Balaão tinha o mesmo poder na boca, e Deus impediu que ele abrisse a boca e proferisse maldição. Quando ele abriu a boca, Deus converteu a maldição em benção. Por quê? Ele poderia... se o cara não é profeta, Leandro, ele poderia subir num monte e jogar um monte de maldição que não pegava. Mas aquele cara portava o dom.
estava nele, era uma ferramenta. Tem muito profeta que já se desligou do Senhor há muito tempo, mas o dom está lá, porque está escrito, o dom é dado sem arrependimento. Cara, tá lá. E aqui, olha, em Miqueias, que é um versículo que quase ninguém lê e entende esse ponto, você não vê muito comentário a respeito disso, que é o profeta que não recebe a recompensa da profecia, ele declara guerra às casas, aos irmãos. Tem profeta que já morreu aí, e o cara tinha a mania de sentenciar os outros, e pegava. Ele jogava até câncer nos outros, e pegou. Tem irmão que fala assim, como assim, irmão? Tem gente que é dessa geração de agora, não viu isso, fala, não, isso não é verdade. Pergunta para os mais velhos para você ver. Muito disso aconteceu, certo? Tem um outro porquê, eu não vou entrar e espiritualizar demais a live, vocês vão falar assim, poxa, é uma visão pessoal do Edu, então eu não vou fazer isso. Mas tem uma saída. Agora, veja bem, quem é o falso profeta vai ficar muito claro. Não é o que erra a profecia, queridos. Não é o que está nele é um dom falso, fingido, algo que é em verdade. Não, é o que carrega o dom de verdade, mas não carrega o caráter transformado em Cristo. Esse é o falso, porque o dom que está nele não é compatível com o caráter que ele tem. Isso torna ele falso. É isso que é ser falso. Pode falar, Leandro, o que você tem aí? Não, eu acho que é isso. Para mim é exatamente isso. Ele conduz, então, é tipo, ele conduz bem a profecia, o momento ali é dele, ele sabe como usar e como, como você falou, né, falou dos frutos e tal, às vezes as pessoas confundem. Então, tipo, a pessoa precisa ser uma pessoa extremamente santificada. Então, se Deus está se usando dele, é porque ele é santificado. Mas, às vezes, quando sai aí que um profeta, ele bate na esposa, ele maltrata os filhos, ele é assim, e aí causa um escândalo gigantesco. É justamente por causa disso, porque as pessoas, se você falar sobre os frutos, poucas pessoas dentro da igreja conhecem os frutos, né? A manifestação ali do caráter de Deus mesmo, fruto do Espírito que você que é muito diferente do dom. Pouquíssimas pessoas sabem do fruto. Se você quiser falar, você pode ficar à vontade também do fruto, é Na legal. verdade, eu vou falar, vamos entrar lá em Gálatas 5, mas olha aqui, ó, o Cleberson Ferreira de Araújo, ele disse, vocês também não estão se beneficiando pela palavra agora? Acho que você não entendeu. Beneficiar-se pela palavra, todos nós devemos nos beneficiar da palavra de Deus para salvação, para relacionamento, para relacionamento com Deus, para edificação da nossa alma, para nós nos transformarmos numa cópia de Cristo, para então vê-lo como ele é para viver uma nova criatura, para ter nova consciência, para ser inconformado com a natureza caída desse mundo. É para isso que nós somos beneficiados da palavra, e não para me tirar benefício pessoal, monetário, em cima, tirar ganhos que outros estão construindo através do suor do rosto, empenhado em estudo, construíram carreira, beneficiar da palavra, todo mundo tem que se beneficiar. Mas aí você explica um negócio, eu fico até abismado com uma pergunta dessa, cara. Misericórdia. Vamos lá para Gálatas Nós 5. estamos sendo beneficiados pela palavra, inclusive agora esclarecendo um tema que nos traz confusão, que traz tanta confusão no meio. Sim. É exatamente isso, pela palavra de algo que a palavra ela faz muitos alertas a respeito disso. Você leu vários trechos aí, né, dos alertas. Sim. Peraí que meu computador já tão cheio de coisas, deixa eu ver aqui. Gálatas 5. Gálatas 5. Já abre a aba aqui. Tô abrindo aqui também. Vamos lá. Se quiser ir lendo, que o meu tá lento aqui. Tá. Que ele fala que ele começa obras da carne antes, né? Obras da carne. São manifestas
adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, muitas coisas como obra da carne. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, Gozo. paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, né? Isso. Aqui está o fruto do Espírito. Então, o profeta que carrega e porta o dom verdadeiro, e porta esses frutos, na verdade, esse fruto, então esse é o profeta verdadeiro. Esse aqui é o profeta verdadeiro. Né? É o cara que foi transformado numa nova criatura e ainda porta o dom de Deus em benefício de outro. Tem irmãos que tratam quem tem o dom de Deus como um anjo, como alguém de destaque, diferente, e na verdade não tem nada de especial em si mesmo, na pessoa dele, sim para os outros. Que o dom não é para ele, é para os outros. Quem é amado não é quem porta o dom, e sim quem é tocado pelo dom. Se o dom está no Leandro, não é porque ele é especial, mas aí ele encontra comigo e serve a mim uma palavra de Deus, independente de qual direção for, mas é o Senhor. Então, o amado nesse momento sou eu, que estou recebendo do Espírito Santo um benefício. Pode ser correção, puxão de orelha, sentença, independente. O Senhor usou dele para me beneficiar. Então, o beneficiário não é o Leandro, sou eu. É essa que é a ideia. Então, tem um profeta em uma oração, e Deus usa dele para pregar para bastante pessoas ali, independente. As pessoas é que são as amadas por Deus. Então, o destaque não tem que estar com ele. Mas inverteram, deram muita honra ao homem que tem, à mulher que tem alguma coisa, e essas pessoas acabaram abrindo portas que não foram abertas para ele. Foram abertas por causa do dom. E se beneficiaram com isso a tal forma que vão receber essa sentença no final. Eu não te conheço. Você negociou o que era meu. Você vendeu o que eu te dei. Você viveu o que não era para você viver porque você não construiu isso. É isso que é a diferença do falso profeta para o verdadeiro profeta. Tá? Então, e não confunda falsos mestres, são outras coisas, falsos doutores, são outras coisas. Mas o falso profeta é nessa linha. Né? Então, no meio pentecostal, principalmente, existe uma exaltação exacerbada de homens e mulheres que portam o dom, principalmente o da visão, da revelação, da profecia. Exatamente o que o irmão Silininhas, eu não consegui entender tudo aqui. Mas o homem roubando a glória de Deus, é exatamente isso. Quando o cara se beneficia, ele rouba a glória de Deus e ele vai receber, então, o seu galardão no final, que é: eu não te conheço. E pode ter milagre com força, pode ter obra com força, pode ser conhecido de todo mundo, pode estar no WhatsApp dos caras mais famosos, tá? Os anciãos me chamam no particular, não tem problema. Os empresários mandam passagem para mim, beleza, beleza. Quero ver você no último dia dizer que é conhecido do Senhor, conhecido dos homens na terra. Isso é facinho, irmão. Agora, ser conhecido pelo Senhor, isso sim é sucesso. Sucesso na vida do crente é você ouvir no último dia: entra porque eu te conheço. Entra porque você é meu. Entra aqui porque você vai viver no meu repouso. Aí sim, isso sim é sucesso absoluto. O resto, irmão, não é não, queridos. O resto é fama e momento e as pessoas acabam se matando com isso. Então, para mim encerrar minha parte aqui, já está dando 10 horas. Falso profeta é aquele que porta o dom verdadeiro e se beneficia, abre portas, vende, comercializa e arranca a carne dos outros para viver aquilo que ele nunca conquistou e nunca foi dele. E o falso profeta, ele também ele é uma pessoa que ele pode pregar usando o termo falsos profetas, contra falsos profetas, e ele, na maioria das vezes, nem ele sabe que ele é um falso profeta. É né? porque ele fala muito difícil. Ele acha que o falso profeta é os que erram as profecias, né? Na verdade, esses caras são uns charlatões, né? Não é nem profetas, são charlatões que têm aplicativos aí de pesquisa, que levantam informações, que se aproveitam dessas coisas. Eu já tive em uma sala, o Leandro, que estava separado assim, as irmãs estavam para um lado, os irmãos para o outro,
E um camarada que foi buscado para a oração, ele ficou junto conosco ali e ele tinha uma fama de profeta. O que ele fez, cara? Ele não conversava com nós, ele ficava de antena no que as irmãs estavam falando, reunindo informação. Reunindo informação. E na oração ele soltou tudo como se fosse revelação. Mas quando ele começou, Deus falou no meu coração, não sou eu, não estou aí. E eu fiquei, o cara mais travado da oração era eu ali, olhando para a cara dele. E ele veio pregar para mim uma coisa que tinha acontecido na minha casa, um acidente que tinha acontecido na minha casa, e esse acidente o pessoal passou nos grupos pedindo oração, minha família ficou sofrendo naquela época, e os irmãos ajudaram. Então era uma notícia comentada. Ele aproveitou aquilo e fez um baita de uma encenação e mandou como se fosse revelação, sabe? Para fazer o nome dele ali, né? Para vender o peixe dele. Cara, esse não é o falso profeta, esse é um charlatão. Esse é uma pessoa que, infelizmente, não tem identidade. Não tem identidade. E isso não é falso profeta. Meu irmão, já é 10:01. Da minha parte, eu já estou muito feliz. Se você quiser fazer as considerações finais aí. Se você quiser falar mais um pouco, também tem mais uns 10, 15 minutos aí. Tranquilo. Não, da minha parte, acho que é isso aí mesmo, Leandro. Eu estou bem satisfeito com entregar esse conteúdo. Tem gente perguntando se eu vou colocar no YouTube. Se o Leandro me permitir, eu coloco lá. Por mim, no meu YouTube da lá, sem problema. Sem problema. Coloque e aí. Eu já vi também, eu passei uma situação, não sei se eu comentei uma vez numa live que a gente estava fazendo. Eu estava numa casa onde uma pessoa, era um amigo meu, e nós estávamos numa casa, na casa dele, e chegou uma pessoa lá, e essa pessoa, ela era uma pessoa nova ali no meio, e quando eu entrei no quarto e a gente começou a conversar, e é uma pessoa que tem o dom, realmente tem o dom. O menino tem o dom, vi várias coisas tal desde pequeno. E aí, de repente, eu comentei a situação daquela pessoa para ele, dentro do quarto. E eu comentei, olha, a pessoa, tá só ela servindo a Deus, família toda é contra, tá só ela, tal, e a gente na sala, no quarto. Aí saímos, fomos conversar, assim, passou 1 horinha, 2, vamos orar, e aí alguém tem uma parte, eu tenho uma parte. Eu não te conheço, eu nunca te vi, é a primeira vez que eu estou te vendo, mas na sua casa está passando isso, e só você serve a Deus, todo mundo é contra. E eu fiquei extremamente constrangido, porque eu nunca tinha visto isso de perto. Eu nunca tinha passado pela minha cabeça ver algo assim, porque eu sempre vi as coisas com bastante seriedade, eu estava mexendo com muita coisa quando você abre a boca para falar. E é assustador. Para mim foi muito assustador. Foi uma coisa assim que eu nunca mais vou esquecer. E é difícil, porque a pessoa gerou Esse aí, na verdade, ele quer manter o status. Gerou um benefício para essa pessoa. Gerou um benefício. Depois de algum tempo, gerou um grande benefício. Pois é. Bom, tem quem tem o dom e quando não tem, quer manter a posição, aí inventa uma história, descobre alguma coisa. Eu conheci um que ele ia com a esposa nas casas, daí a esposa pedia licença para pegar alguma coisa para o filho e tal, e entrava e ficava procurando informação. Aí achava uma conta de luz pregada na geladeira, já pegava o CPF, ia mandando tudo pro celular dele. Entendeu? Dois larápios. Só que esse camarada também tem o dom. E alguém vai falar assim, como é que ele tem o dom se ele é desse jeito, irmão? Dom não tem a ver com caráter, não está ligado a caráter. Na verdade, o caráter está ligado ao fruto do Espírito. É isso que nós estamos explicando aqui. O fruto transforma o cara em uma pessoa verdadeira. E aí, o dom junto, isso é um verdadeiro profeta. Fora isso, é um falso. Ô, Leandro, eu queria aproveitar a live aqui para dizer para o pessoal que nós temos um encontro dia 19 aqui em Alphaville. Deus preparou um encontro presencial sobre casais. Eu que vou palestrar lá, em Alphaville, está no meu Instagram. O Leandro já divulgou no Instagram dele também. Eu gostaria de convidar o pessoal que está aqui, quem mora em São Paulo e quiser nos prestigiar, ainda tem algumas vagas, pouquíssimas. Eu acredito que menos do que 10, tá? Para casais. Vai ser dia 19.
E assim, se o teu casamento está em crise, beleza, bom, seria excelente se você fosse. Irmão, meu casamento não está em crise. Para você também serve. Sabe para quê? Para você se tornar um expert, um homem e uma mulher capacitado para buscar casais em crise, para ajudar pessoas que não estão conduzindo o seu casamento de forma correta, estão se destruindo. Então lá é muito estudo, é muito material, é 4 horas de live, de palestra, entregando muito recurso, muita ferramenta, para você buscar casal que estão, bem dizer, separados e eles voltar para o seio do amor. Então eu queria aproveitar a live e dizer para vocês, dar uma olhadinha no meu stories, no stories da vez do Leandro teve também, e se você tiver interesse, vamos lá, participe, vai ser maravilhoso. E logo mais vem um produto digital meu e vem um produto digital do Leandro também, que está já nos finalmente aí. E a gente gostaria muito que vocês nos prestigiassem. Da minha parte é isso. Estamos trabalhando para isso. Bom, espero que o pessoal algumas pessoas me chamaram aqui que pediram o link do WhatsApp direto. Acho que não estava conseguindo acessar no meu Stories, mas acho importante. É uma forma também de contribuir para o Evangelho, né? É uma forma também, porque é uma instituição divina o casamento, então vale muito a pena. Para mim, tá ótimo, top o tema, acho que ficou bem esclarecido. Se você quiser postar, pode ficar à vontade, postar no YouTube, pode ficar à vontade. E tudo certo, Deus abençoe, viu, pelo tema. Eu que agradeço, mano. Eu gosto bastante também. Então, é bem pertinente. Sempre que tivermos oportunidade, aí a gente volta para falar mais um pouco. Show de bola. Queridos, Deus abençoe a todos, saudações, um beijo no coração, um abraço fraterno. Leandro, sempre um prazer e uma honra. Até a próxima, meu irmão. Deus abençoe, tamo junto. Fica com Deus aí, saudações. Amém. A todos. Tchau. Amém.